Olá, tudo bem? Eu sou a Erika de Conta, acadêmica do curso de Pedagogia. Estou gravando esse vídeo hoje para falar um pouquinho sobre o direito à criança. Vou iniciar falando um pouquinho sobre o processo, né, as definições do decorrer dos períodos históricos. Então, no período medieval, na realidade, era desconhecido a palavra criança, o sentimento de criança. Tanto que nessa fase eles não percebiam a necessidade de a criança ter um tratamento especial. E a única coisa que diferenciava criança e adulto era na questão do tamanho. Tanto que as crianças, elas desde pequenas ajudavam seus pais. As meninas ajudavam as mães nos afazeres domésticos e os meninos ajudavam seus pais, como por exemplo no plantio. O pai nessa fase, ele era visto como como autoritário. E o foco nessa época aí era na questão do patrimônio, da herança e principalmente no prolongamento da linhagem. Tanto que nessa época, quando nascia menino, era uma comemoração e quando nascia menina, era uma decepção. A partir da Idade Média, na Idade Média, durante alguns anos, pelo menos da Idade Média, as crianças ainda não tinham os direitos e não tinham autonomia. Por quê? Porque eles consideravam as crianças como os meros seres biológicos. Então ainda não existia. Só foi a partir do século XVIII que começou o reconhecimento social à criança e o adolescente. E no século XIX, a preocupação com a criança. Então, por isso que tem pouco registro histórico dos períodos anteriores, por essa questão, por não ter a valorização da criança. Relacionada aos direitos da criança e do adolescente, na questão dos direitos, pode citar o ECA. O que que o ECA? O ECA serviu o quê? Serve por quê? Serve como instrumento, na realidade, para garantir os direitos. Tanto que foi criado, só que existem muitas falhas. Na questão, por exemplo, a gente pode destacar a parte de saúde, alimentação e brincar. A saúde, por exemplo, muitas crianças hoje, elas vivem em situações de calamidade, moram em locais que não têm água encanada, que o esgoto está a céu aberto. Então, a questão da saúde ainda é bem complexa. Alimentação, na questão, muitas crianças elas passam muita necessidade, elas passam fome. Podemos citar muitas que no período de aula, uma das fontes de alimentação era a sala de aula. Então, hoje elas dependem de pessoas, de solidariedade. E a parte do brincar também, a questão de crianças que elas acabam tendo poucas condições financeiras e acabam muitas vezes perdendo a parte da infância porque tem que trabalhar e tudo. Até muitas vão pedir esmola no sinal de trânsito e acabam também se envolvendo na parte da criminalidade. Elas acabam se tornando pessoas vulneráveis, então cai na marginalidade, na criminalidade. Infelizmente, acontece isso. Falando sobre o que a escola ela pode auxiliar nesse processo da infância, o que ela pode ajudar é a escola, ela é de grande importância, porque o que acontece? A escola muitas vezes é o local onde a criança vai dar os primeiros passos, é aonde a criança vai aprender seus valores, aonde as crianças vai ter mais afeto, aonde as crianças vai aprender várias coisas no decorrer da vida. Então é de grande importância, porque a escola ela proporciona muitas coisas para a criança, muitas oportunidades, principalmente na parte da brincadeira, do afeto também. Então ela pode contribuir muito isso. Então é de grande responsabilidade tanto da escola como dos professores prepararem a criança para conseguir lidar com esse mundo atual, para conseguir lidar com essa realidade social, cultural. Um grande abraço.